pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente vai voltar no tempo para conversar sobre as origens, os principais artistas e obras que movimentaram um dos estilos mais característicos da cena inglesa nos anos 90, o trip hop. Certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Mas antes o que, Renan Guerra, que adora uma trip e um hop? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você também pode avaliar a gente nas plataformas de streaming, deixar seu comentário se a plataforma permitir. E estamos quase chegando a 1000 avaliações, é isso, meu menino Nick Silva, no senhor Spotify? Precisamos da sua ajuda. Falta pouquíssimo. Gente. Vai lá, se você ainda não deu 5 estrelas, vai lá correndo e dê 5 estrelas para ajudar a nossa notinha ali. Estamos pertinho de bater essa meta. Além disso, você pode apoiar a gente. Além de 5 estrelas, você pode nos dar R$5 ou mais no apoia.se/podcastvfsm. Por lá você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. E olha que a gente está gravando muita coisa. Então tem coisas que quem não apoia só vai ouvir em 2026 e quem apoia já está ouvindo tudinho. Além disso, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente, como Vinícius Correia, Danilo Ferreira, iPhone Mariana, Leonel Moura, Gabriela Ramos, Lívia, que está aqui com uma fotinha escrito LP, e Gabriel Araújo. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. No dia 2 de novembro acontece a primeira edição do Índigo Apresenta aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, com apresentações de Weezer, Block Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver. Os ingressos já estão à venda, mas se você gosta daquele show mais intimista, quer ver apenas o artista que você gosta, a 30E já anunciou alguns side shows fechados ali com algumas das atrações do evento. No dia 31 de outubro, as integrantes do Otoboke Beaver sobem ao palco do Cinejoy em São Paulo para se apresentar ali. Então, se você quiser ver uma apresentação extra ou uma apresentação única da banda, vai rolar lá. Aquele mosh intimista. Exatamente. E no dia 5 de novembro, o Mogwai toca no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Então, nossas cariocas post-rockers têm a oportunidade de ver o grupo escocês se apresentando aí. Então você pode ter tanto a programação completa do Índigo Apresenta ali com essas 5 atrações e outras novidades que serão anunciadas em breve, ou aproveitar essas apresentações das bandas fechadinhas ali. Lembrando que os ingressos você encontra em eventim.com.br/índigo, então é só clicar lá e garantir os seus ingressos. Certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Entre o final dos anos 80 e início da década de 1990, o Reino Unido passava por um período bastante movimentado. Depois da forte repressão vivida durante o governo de Margaret Thatcher, de 1979 a 1990, além da crise econômica e da Guerra das Malvinas, bem representado pela atmosfera sombria do pós-punk, a popularização de novas drogas como o êxtase e a forte relação com a música eletrônica levava o cenário musical inglês para um novo território, muito mais liberto, lisérgico e musicalmente desafiador. O rap, gênero recém-chegado dos Estados Unidos, também estimulava produtores locais a se arriscarem em estúdio, principalmente no resgate de clássicos do jazz, soul, funk, dub, reggae e trilhas sonoras de filmes icônicos como base para um componente de possibilidades infinitas, o sample. A experimentação com as batidas, menos voltadas às pistas e muito mais contemplativas, também fornecia uma abordagem diferente, abrindo as portas para o que seria entendido posteriormente como breakbeat. A própria atmosfera elaborada anos antes por nomes como Susie and the Banshees e The Cure rompia com a lógica tradicional de pensar música. Era o princípio de um dos momentos mais fascinantes e musicalmente complexos da cena inglesa, era o princípio do que entendemos hoje como trip hop.
Meus amigos que adoram uma viagenzinha, uma brisa, uma curtição, uma batidinha aí, queria entender de vocês qual que é a relação com o trip hop, como que vocês foram introduzidos a esse universo musical tão característico, tão com cheirinho de anos 90. Bom, obviamente foi o momento que eu tava garota MTV e eu ficava assistindo muito MTV e eles sempre davam um jeito de enfiar algum clipe do Portishead na programação, assim como as coisas do Massive Attack. Então, foi uma era que meio que surgiu tudo meio junto, assim. Então eu fiquei meio psicótico na Bjork, eu fiquei apaixonado pelo Portishead, pela Beth Gibbons, pelo Massive Attack. E pra completar, foi a mesma época que eu assisti Beleza Roubada, do Bernardo Bertolucci, com a Liv Tyler. E eu transformei toda a minha experiência de vida em querer ser uma mulher dando para homens mais velhos na Itália. E aí, nesse filme, uma das músicas mais icônicas que toca é Glory Box. Do Portishead. É tipo assim, Liv Tyler passando belíssima, absurdamente bela ao som de Glory Box. Tem várias outras coisas na trilha desse filme, eu acho, tipo assim, muito icônico. Bertolucci já fez muita coisa errada nessa vida, mas nessa trilha ele acertou. Essa trilha tem tipo Cocteau Twins, tem Nina Simone, tem Maze Star, tem Hole, tem Hooverphonic, Liz Payer. Enfim, adoro essa trilha sonora, foi algo muito impactante pra mim. Esse filme é de 1996, acho que é bem dessa época que a gente tá falando. Enfim, eu fiquei meio psicótico com todas essas coisas e aí, obviamente, eu fiquei bem maluco. E era também uma época que o Portishead tava lançando o seu terceiro disco e aí a MTV ficava passando todo o intervalo aquele trecho do clipe de The Rip. Enfim, foi uma fase que eu tava meio assim, muito todas as coisas juntas, foi uma confluência. Sim. Aí eu fiquei, obviamente, obcecado nisso. Bom, eu sou bastante ignorante quando o assunto é trip hop. Eu não... sou bastante ignorante. É mesmo. Eu, de fato, nunca fui tanto atrás, assim. Acho que minha primeira lembrança, de fato, vai ser vendo a abertura do House, que passava Teardrop, do Massive Attack. Teardrop. E aí, enfim, foi ali mais ou menos que It's not lupus! que eu fui entendendo que existia esse tipo de música e tudo mais. Mas é algo que também eu nunca corri muito atrás, então hoje vai ser um dia de aprender aqui nesse podcast. O Nick falou de... Só antes do Claro falar, o Nick falou de House. Acho curioso que o Massive Attack no Brasil é um grande hit por causa que era a trilha da Angel, né? De Verdades Secretas, a novela das putas. Acho isso icônico. É um grande hit, tipo, no TikTok por causa disso. É a música da Angel. Eu não lembro mais, eu acho que eu comentei alguma coisa, porque o Renan e eu, a gente já gravou uma edição do Clássicos VFSM falando do Dummy do Portishead, então lá eu devo ter inventado alguma história que vou contar outra. Mas eu lembro muito do... Rodrigo apresentador. Exato. Eu não tenho olfato e vou inventar uma história aqui. Mas eu lembro muito daquele livro lá do 1001 Discos pra se ouvir antes de morrer, eu lembro que tinha muita coisa ali. Eu lembro que quando o Portishead volta em 2008 com o Third, eu lembro que foi um disco que me impactou bastante. Eu acho que é ali que eu fui introduzido, se eu não me engano é até isso que eu falo no programa ali. Mas eu acho que são obras meio que... Quando você começa a ouvir música dos anos 90, principalmente pegando as listas e tudo mais, é meio que inescapável. Você vai cair no Dummy, você vai cair na discografia do Massive Attack, você vai cair na discografia da Bjork, que de um jeito ou de outro vão acabar acenando para esses trabalhos. DJ Shadow é meio que uma dessas coisas que você tem que ouvir, porque ele é o primeiro disco feito inteiramente de sample. Então, assim, o trip hop é uma coisa inescapável. Você vai ouvir em algum momento da sua vida, sabe? Então tem essa questão, mas assim, para além disso, é uma coisa que eu adoro, eu amo a estética, eu amo as capas dos discos, o estilo de produção, pra mim é o ápice da produção da música, ponto. Assim, depois da década de 1970, onde a gente tem aqueles excessos, tipo Fleetwood Mac com muito dinheiro pra produzir obras incríveis, aqui eu sinto que a gente eleva a produção a partir desse reducionismo em estúdio e a gente tem obras talvez tão impactantes ou mais impactantes. Eu acho muito bem produzido. Escolha de sample, e muita droga na cabeça. Nossa, cara, é muito... E tipo assim, são drogas suaves, sabe? Sim. É um LSDzinho, é um cigarro. Tem até no programa que a gente gravou.
Não, é isso que eu ia falar. Tem até no programa que a gente gravou do Portishead, a gente conta que o Portishead fumava tanto que os bombeiros foram acionados porque tava escapando muita fumaça do estúdio, assim. Então, assim, mas eram drogas mais suaves, assim. Tinha um êxtasizinho vez ou outra ali, mas só muito baseadinho. Só recreação. Só uma recreação, só uma reflexão. Vale ler aqui o comentário da nossa ouvinte Gabriela Ramos. Ela falou: deixando aqui meu breve comentário sobre quando me apaixonei pelo trip hop. Foi na adolescência. Nessa época comecei a assistir Dr. House e Teardrop do Massive Attack, é tema de abertura. E nessa mesma época estava passando na Globo a icônica Verdades Secretas, que Angel é o tema de abertura. Nisso fui pesquisar mais sobre a banda e acabei conhecendo Trick e Portishead. E aí, nisso foi que caí nesse mundo e tô aqui toda garotinha trip hop até hoje. PS, Portishead, Roseland, New York City Live é um dos maiores ao vivo da história pra mim. A versão de Rhodes é absurda. A versão de Rhodes é tipo assim, incrível! Quem não ouviu isso, gente, para esse programa, vai lá, ouve esse ao vivo, ouve essa versão de Rhodes e depois volta aqui pra ouvir esse programa, pra entender o que a gente vai falar. E principalmente assista o vídeo, porque a Beth Gibbons, ela fuma 8 cigarros ao mesmo tempo enquanto canta e bebe uísque. Não, calma, daí isso aí teria uma competição dela com o Baden Powell pra ver quem fumava mais enquanto toca. Mas, gente, assim, por que trip hop, né? O nome ele já é bastante sugestivo. Enquanto trip pode ser traduzido como viagem, destaca esse lado mais chapado / viajado do estilo. O hop vem diretamente de uma corruptela do hip hop. E sim, eles fumavam muita maconha, sim, eles ouviam muito hip hop. O termo trip hop ele aparece pela primeira vez impresso em junho de 1994. O Andy Pemberton, que era um jornalista musical que escrevia para Mix Mag, que é muito mais voltada para música eletrônica e até hoje uma das grandes publicações do gênero, ele usou esse termo para descrever a faixa Influx, que era um single do produtor norte-americano DJ Shadow. Porém, o que hoje entendemos como trip hop vinha circulando desde o final da década de 1980. A estética musical comum inclui uma batida de bateria com baixo mais denso, frequentemente acompanhado por samples de breakbeat mais lentos, semelhantes justamente às batidas e aos padrões do hip hop dos anos 90, dando ao gênero uma sensação assim mais psicodélica. Tem muito scratch, tem muita psicodelia, textura, combinação de elementos. Os vocais do trip hop são frequentemente femininos e apresentam características de vários estilos de canto, incluindo ali o R&B, jazz, soul, o rock, sempre um ritmo um pouco mais lento do que o habitual. Muito do que é o trip hop vem de uma mulher poderosíssima chamada Sade. Ela ali é um dos pilares vocais do trip hop. Eu sinto que muitas das cantoras tentavam inclusive emular o estilo de cantar dela, assim. O próprio Portishead tem muitas canções que acenam para isso, até porque um dos integrantes do próprio Portishead trabalhou ali na produção de os discos da Sade, da Neneh Cherry, então tinha esse meio que olhar ali. A Neneh Cherry é outro nome importante e influente também pro trip hop. Eu só acho interessante falar isso na questão das mulheres, porque nos anos 90 a gente tem muito dentro da música eletrônica o uso de mulheres que dão as vozes para as faixas. E existia um grande problema essencial nos anos 90, muita gente pegava essas vozes femininas e não dava o crédito para essas mulheres. Muitas vezes vozes negras, né? Sim, especialmente vozes negras. E eu acho que um grande diferencial do movimento do trip hop é que todas essas artistas que vêm junto, elas são creditadas. Sim. E elas constroem carreiras importantes a partir dessas parcerias. É tipo, a Martina Topley Birds, ela vai ter tipo uma carreira extremamente importante a partir dos trabalhos que ela tem em parceria com esses artistas, assim. Então acho que isso também é interessante deles construírem realmente uma cena, um coletivo. E aí eles trazem outras vozes que são importantes, mas acho que tem uma troca muito bonita. E acho que isso se diferencia bastante do que a gente falou do Eurotrip, não, do... Eurodance. Do Eurodance. Eurotrip é o filme que você assistiu nos anos 2000 com DVD pirata. Acho que isso se diferencia bastante do Eurodance, exatamente por isso, né? Pela essa... cuidar das mulheres e cuidar da cena em si, porque acho que o Eurodance era uma coisa muito mais mercadológica. Eu vejo o trip hop como algo que era muito restrito ali. Acho que hoje em dia a gente põe nesse pedestal e vê como um movimento super importante e tal, mas pelo que eu vi, pesquisei, assim, era algo que era muito, muito nichado, assim, era muito pequeno pro que foi a música ali. Ai, Kleber, vocês são um podcast e não tem participação de mulheres? A culpa é da Isadora, que não quis estar aqui hoje. Então, culpem ela.
A gente montou a pauta aqui esperando ela não veio, então não é um problema meu aqui. Outro elemento bastante característico, principalmente ali nos seus anos iniciais, é o scratch, né? Reforçando essa relação com o sample. Lembrando que o sample, o scratch, essa cultura do DJ estava sendo ainda muito lapidada nessa época. E o trip hop também é conhecido por seu som mais melancólico. Isso pode ser em parte devido ao fato de que várias canções foram inspiradas por bandas de post-punk, né? O Trick e o Massive Attack, por exemplo, fizeram covers de artistas como Susie and the Banshees e The Cure, que eram artistas que navegavam por entre gêneros. O Susie and the Banshees, assim, tem um catálogo de explorações sonoras, então acaba impactando muito no som dessa galera. E o Trick, inclusive, abriu o segundo álbum dele em carreira solo, que é o Nearly God, com uma versão para Tattoo, que é uma música meio proto-trip hop do Susie and the Banshees, originalmente gravada em 1983. E aí as faixas do trip hop frequentemente incorporam ali pianos Rhodes, saxofone, trompetes, flautas e podem empregar instrumentos não convencionais. Principalmente o theremin e o mellotron, elementos bastante característicos na discografia do Portishead, assim. Então, eles tinham esse caráter muito exploratório em estúdio, era uma galera que estava testando muito. Tinha até uma piada que o Portishead, para conseguir aquele tipo de sonoridade nos discos deles, eles não sampleavam o disco limpo. Eles jogavam o disco de vinil no chão, ficavam fumando e sapateando em cima, para quando for fazer o sample, tipo Charlie Brown. E aí para ter esse som um pouco mais chiadinho ali, essa atmosfera. Então, assim, em geral, o trip hop difere do hip hop no tema e no tom geral, substituindo a abordagem política / documental por um repertório muito mais contemplativo e intimista. Isso não quer dizer que o trip hop não seja um gênero político. Muito pelo contrário, os projetos de trip hop são ainda hoje os projetos talvez mais políticos que a gente tem na atualidade. O Massive Attack tá vindo pro Brasil aí com uma turnê com a abertura de grupos indígenas e do Sepultura. Ele vem pela COP, né? Tipo, num evento ligado à COP 30. O Portishead só se apresenta de 10 em 10 anos para lutar em defesa da Palestina ou de alguma outra minoria. Eles saíram de algum país. Casa esse ano. Exatamente, assim, eles não saem mais pra turnê, eles só vêm quando é pra ter de fato alguma causa social envolvida ali. E o Massive Attack só faz turnê, eles também não saem de casa de bobeira, toda a turnê deles na América Latina é pensada pra reduzir os impactos ambientais das viagens deles. Tá ouvindo o Taylor Swift? E aí, assim, já que a gente tá falando de trip hop, a gente tem que voltar os nossos ouvidos, os nossos olhares para uma cidade específica, que é Bristol. Ela fica ali na região sudoeste da Inglaterra, e o hip hop começou a se infiltrar na consciência de uma subcultura já bem familiarizada com as formas de música jamaicana, principalmente por ser uma região portuária com uma grande circulação de imigrantes, é uma região com uma grande concentração de pessoas pretas ali. Então, DJs, MCs, B-boys, grafiteiros se agrupavam em coletivos, em sound systems informais para justamente compartilhar música, né? E um dos sound systems mais conhecidos da época era uma equipe chamada Wild Butch de Bristol, que se tornou um dos sound systems a dar esse toque local para esse fenômeno internacional, ajudando a dar origem ao som característico do trip hop de Bristol. Lembrando, o trip hop vai ser batizado como trip hop em 1994, mas nessa época já era chamado de Bristol Sound. Durante muitos anos era o Bristol Sound que era o termo utilizado para caracterizar esses discos que hoje a gente entende como o trip hop. E o Wild Bunch e seus associados tiveram vários momentos e vários colaboradores ao longo da sua existência. O DJ Milo, também conhecido como DJ Nature, foi membro fundador do Wild Bunch e foi justamente a pessoa aceita como o criador desse som de Bristol ali. E junto com ele a gente vai ter outros nomes, como MC Adrian, entre aspas, Trick Kid, um grafiteiro e letrista que era o Robert 3D Del Naja, o produtor que era o Johnny Dollar e os DJs Neil Hooper, Andrew Mushroom Voles e Grant Daddy G Marshalls. Todos esses nomes ou vão dar origem posteriormente ao Massive Attack, ou eles vão trabalhar com alguns dos nomes mais importantes da música pop e da música eletrônica durante a
a década de 90 inteira ali. E à medida que essa cena de hip hop amadureceu em Bristol e as tendências musicais evoluíram ainda mais em direção ao acid jazz e ao house no final dos anos 80, a era de ouro do Sound Systems começa a terminar. Então o Wild Bunch assina um contrato com uma gravadora, se transforma no Massive Attack e vira um coletivo ali com o 3D, o Mushroom, o Daddy G, com contribuições significativas do Trick Kid, que logo abreviou o nome dele para ser apenas Trick, além das coproduções do Dollar e do Hooper, em função de um elenco ali que era sempre muito rotativo, com vocalistas. Tinha uma característica muito forte dessa época, da questão do spoken word, de deixar meio que o microfone aberto pra galera vir ali colaborar. Obviamente, quando migra isso para um formato de estúdio, começa a ter algumas aparas em virtude de um som com um acabamento um pouco mais comercial. Então, assim, preserva-se muito dessa essência coletiva, mas uma formatação um pouco mais reduzida para funcionar justamente dentro de estúdio. Nossa, me parece muito algo que vem muito do dub, assim. Tudo que você falou desses ingredientes, assim, desse meio caldeirão cultural, dessa coisa de ser altamente psicodélico, de ser mais pra trás, assim, me lembra muito essa coisa do dub, e acho que é muito um elemento crucial na formação do gênero, principalmente pelo que você falou também da imigração jamaicana e tudo mais. Então, sei lá, acho bem importante. Que mané dub, isso aqui ó, é Mano Brown no metrô do São Bento em 1986, batendo tambor, dando as gingadas dele ali, fazendo a gênese do Racionais MCs. É a mesma essência aqui, a mesma galera. Bom, mas bora lá, porque a gente vai falar um pouco agora sobre essa popularização, o que levou o trip hop a ser esse gênero conhecido. E lançado em abril de 1991, o Blue Line é o álbum de estreia do Massive Attack e ele é amplamente considerado como o primeiro passo do movimento em direção ao mainstream e o primeiro grande exemplar do gênero, com vozes de artistas como Sharon Nelson e Horace Andy, além, claro, do trio ali formado pelo 3D, Trick e Daddy G. O trabalho rapidamente caiu no gosto popular, conseguindo uma posição de destaque nas paradas de dance e R&B, além de alcançar a 13ª posição nas paradas gerais do Reino Unido. Então, assim, é uma estreia que veio com tudo. Só para lembrar, 1991, um dos anos mais importantes da história da música, o ano que o Nirvana estoura com o grunge, o ano em que o Primal Scream leva ali a música psicodélica eletrônica para as pistas, um ano de muitas transformações. E essa combinação de dub, soul, reggae, house e rap fez o público perceber que havia algo de novo sendo criado ali, desempenho que garantiu ao grupo a passagem para um segundo disco, o Protection de 1994, e por falar em 1994, esse é justamente o ano que marca o início do que a gente entende hoje como a era de ouro do trip hop. No disco no Blue Lines, na última faixa, Hymn of the Big Wheel, se vocês forem conferir quem são os autores, existe um nome que orbita o trip hop, que é a Neneh Cherry. Ela é uma das participações desse primeiro disco do Massive Attack. Como o Kleber falou anteriormente, a turma de Bristol trabalha com a Neneh Cherry em alguns momentos, então o Geoff Barrow, do Portishead, vai trabalhar com a Neneh Cherry durante os anos 90. Ela vai colaborar tanto na produção ali do disco que ela estava fazendo em 90, no início dos anos 90, como o disco que ela vai fazer em 96, que é o Man. Tanto que, posteriormente, o Geoff Barrow e o Trick vão trabalhar com ela em algumas coisas do Man. O Man ainda é, tipo, o disco de trip hop da Neneh Cherry, mas o Trick já era muito maluquinho e na época a gravadora ouviu as coisas do Trick e aí tem várias faixas que nunca foram lançadas desse trabalho da Neneh Cherry com o Trick, então ainda pode existir um universo de coisas que a gente nunca ouviu dos dois. O que é muito comum até hoje, lembrando que quando a Rihanna vai fazer One Time em 2016, tipo, a música de abertura Consideration é uma música da Cisa, assim. Então, tipo, é muito comum a gravadora pegar esses artistas emergentes e falar, ó, dá aqui o que você tem de melhor que depois eu garanto uma coisinha boa pra você ali na frente. Vai ter participação do Kevin Parker ali também, então é uma coisa constante dentro da indústria da música.
Sim. E como a gente já explicou, na edição de junho de 1994 da revista britânica Mix Mag, o Andy Pemberton usou ali o termo trip hop para descrever o instrumental do Influx, do DJ Shadow, né? E outras faixas semelhantes lançadas pela gravadora Moex e tocadas em clubes de Londres na época. Influx, com seus BPMs misturados, samples de palavras faladas, cordas, melodias, ruídos, baixo proeminente e batidas lentas, dava ao ouvinte a impressão de que estava em uma viagem musical, como o próprio Pemberton explicou ali. Logo, toda essa sonoridade, que também era muito característica do próprio Massive Attack, foi incorporada a esse novo estilo musical. E aí, assim, em 1993, a gente tem a nossa garotinha islandesa Björk lançando o Debut, que foi um álbum que tem como um dos coprodutores ali o Neil Hooper. O álbum, embora enraizado na house music, continha ali elementos de trip hop e é acreditado como o primeiro álbum a introduzir a música eletrônica dance pop que era produzida ali por Bristol no mainstream. E ela estava em contato também com a cena underground, com a música eletrônica de Londres, e ela estava, inclusive, romanticamente envolvida com o Trick na época. Então, assim, a Björk, ao longo da década de 90, ela vai ter vários romances com nomes muito icônicos que estavam movimentando a indústria. O Trick, depois ela vai se envolver com o Gold mais tarde, assim. Então, a nossa gatinha trabalhou ali. Com aquele diretor artístico, que é o diretor que faz o clipe de Possibly Maybe também. Enfim, ela namora um monte de gente importante, são todas pessoas que... É muito legal, porque são todos artistas também muito interessantes, tão interessantes quanto ela, e juntos eles sempre criam coisas muito bonitas. Muito interessantes, Eu acho que isso é muito legal. Mas você falou que essa questão do Trick, outra pessoa que era próxima do Trick nessa fase é a Alison Goldfrapp, do Goldfrapp. Meu Deus. Novinha ainda. Sim, tanto que ela canta na faixa Pumpkin do disco de estreia do Trick. Ela que fica falando Pumpkin. E aí, esse disco é de 95, 96, essa gravação. Só que essa gravação vai ser importante porque o parceiro dela de Goldfrapp posteriormente, o Will Gregory, que depois vai formar com ela o Goldfrapp, ele ouve ela cantando em Pumpkin lá em 1999, daí ele vai atrás dela, e aí juntos eles formam o Goldfrapp, que seria uma das bandas mais importantes dos 2000. E que nos primeiros discos, pra quem só ouviu a fase Ulala, tem muita coisa de trip hop, que tem os discos tristes do Goldfrapp, que a gente chama, os discos felizes e os discos tristes. E ainda seguindo ali no Björk, ela abraçou ainda mais o trip hop com o lançamento do Post de 1995. Pra mim, é um disco de trip hop em essência. É o disco de trip hop da Doll. E ela ainda colabora com o Trick e com o Howie B. Além disso, o Homogenic de 1997 também foi descrito por muitos críticos da época como o auge do trip hop. Eu, particularmente, acho que ele tem elementos mas ele não é mais um disco de trip hop. Pra mim, ele vai uma coisa mais pro art pop, pro arte conceitual, pra eletrônica propriamente dita, quando a gente cai numas músicas tipo Pluto, quase pista ali. Sim. Então, assim, a gatinha circulou pelo gênero, né? Eu acho que no Post a gente tem momentos que são, tipo assim, que deixam muito mais claro essa conexão, assim. Eu acho, por exemplo, Possibly Maybe, que eu citei, eu acho, assim, 100% assim, aulas ali. Headphones também, eu acho que tem vários momentos muito claros que é tipo trip hop puro, assim. Pra mim, a linha de baixo do Arm of Me, na abertura do disco, aquele que é um baixo feito de sintetizador, pra mim, assim, aquilo ali já sintetiza o que é o trip hop, toda essa estrutura da abertura do disco, assim. Enjoy também tem umas coisas incríveis, sim. Assim, então tem vários momentos muito fortes. E o auge do trip hop ocorreu entre 1994 e 1995, quando nomes como Howie B e Earthling tiveram um papel central na consolidação do gênero. Nesse contexto, a gravadora independente Ninja Tune, que existe até hoje, criada pela dupla Cold Cut, ajudou a moldar a identidade sonora do estilo de Londres e outras regiões, revelando artistas como DJ Food, Nine Lays Nine, Up, Bustle and Out, Funk Porcini e o The Herbalizer,
Lembrando que são nomes que às vezes lançaram, sei lá, singles, EPs e algumas coisas menores, não foram alçados ao grande estrelato, mas que tiveram um papel importante na época. E também foi nesse período que surgiram 2 nomes ao lado do Massive Attack que passariam a definir a cena de Bristol como esse epicentro do trip hop. Quer falar do Portishead, Renan Guerra? Bom, o trio Portishead, formado por Beth Gibbons, Geoff Barrow e Adrian Utley, lançou em 1994 seu disco de estreia, o Dummy. Diferente do Massive Attack, as referências da banda vinham sobretudo de trilhas sonoras de filmes dos anos 60 e 70. Inclusive, até hoje é um mistério, tem várias pessoas que ficam tentando achar esses filmes que eles usam, esses samples, né? Essas coisas, é cheio de história em torno disso. Ainda assim, o Portishead mantinha uma proximidade estética com o som inicial do Massive Attack, especialmente pelo uso de samples de jazz e pela breve passagem de Barrow pelas gravações do disco Blue Lines. A galera tava todo mundo junto ali o tempo todo. Isso é uma coisa, tanto que a gente vai e volta aqui nos nomes e nas referências, porque é isso, tinha muita gente envolvida, todo mundo era muito amigo e trocava, um participa do disco do outro, um entrava ali, um ia na sala de gravação do outro pedir um cigarro, e por isso que as coisas ficaram assim. Falando em voz e cigarro, a gente pode falar da voz da Beth Gibbons, né? A voz densa e frágil de Gibbons tornou-se um dos principais atrativos do álbum, que em 1995 recebeu o Mercury Music Prize de melhor disco britânico, levando o trip hop a um novo patamar de visibilidade. O impacto foi tão grande que o Portishead passou a rejeitar o rótulo do gênero que eles próprios ajudaram a difundir. E eles são tão importantes que eles ganharam um episódio aqui no VFSM, olha que tudo. Eu e o Clever Fag temos um episódio em que a gente fala sobre o Dummy, e é nesse episódio também que eu conto o fato que eu sempre gosto de citar, que o Portishead é a trilha sonora do primeiro beijo gay da MTV, que não foi no Beija-Sapo. As pessoas ficam, no Beija-Sapo, Daniela Scarelli. Não foi. A Fernanda Lima tinha um programa de namoro também, antes ainda do Beija-Sapo, e é lá que rola esse primeiro beijo gay, e aí ela pergunta pra gay, qual é a trilha que você quer para este beijo? E daí a gay fala, Glory Box, do Portishead. E aí toca Portishead. Tem um ponto que a gente não comentou ainda, que é justamente assim, essa interpretação do trip hop como música de sexo, né? Eu lembro que muitas eu acho que como eu fui introduzido ao disco, assim, as pessoas comentando pela primeira vez era... Ai, que delícia, foi muito... Posteriormente, talvez sim. Mas era dessa relação de usar, sei lá, as trilhas sonoras dos discos como música pra você transar gostoso ali, assim. Eu mesmo, eu já falei no programa do Dummy, já usei várias vezes, foi uma experiência real e que pode se repetir a qualquer momento. Eu falei, né, gente, a minha relação com o trip hop tá conectada a Liv Tyler transando com homens mais velhos na Itália, então acho que isso tá sempre conectado. E tem o fato de que o Portishead fez... Acho que ele é uma banda, tipo a gente falou aqui do Massive Attack se popularizando posteriormente por estar presente em várias trilhas sonoras, mas nos anos 90 o Portishead tem um impacto popular gigantesco. A forma como essas músicas tocavam nas rádios é muito forte. Tanto que se você perguntar para pessoas que viveram os anos 90, que ouviam rádio, que viam MTV, que viam televisão, que estavam acompanhando essas coisas, todo mundo conhece pelo menos Glory Box. Às vezes as pessoas não sabem o que é Portishead, se você disser Portishead, mas você colocar a música Glory Box, as pessoas vão conhecer, porque realmente foi um hit, gente. Não estou falando de brincadeira aqui não, é hit no chat sim, é hit pop, tocou na rádio, tá bom? E aí, em 1995, o Trick também lançou seu primeiro álbum solo, Maxine Quay, aclamado pela crítica e produzido em sua grande parte ao lado do Mark Sanders. E no disco, o músico adotou letras sussurradas e fragmentadas em fluxos de consciência, distanciando-se desse estilo predominante do gangsta rap americano da época. E um aspecto marcante foi justamente essa presença reduzida da própria voz. Muitas faixas, como o Renan já tinha falado anteriormente, são interpretadas pela Martina Topley Bird, que era parceira dele na época, namorada dele ali, como a releitura para Black Steel in the Hour of Chaos, do Public Enemy. Então, assim, é uma característica deles de pegar essas grandes canções de rap, grandes canções dos anos 80 e retrabalhar dentro desse universo mais provocante, erótico, misterioso e gostoso do trip hop ali.
E outras canções também surgiram como diálogos vocais entre homens e mulheres, tratando de sexo e amor de maneira indireta, apoiados nessas bases de samples frequentemente dissonantes. Eu acho curioso que a gente tem ali um momento de um grande uso de sample, que é o sample do Isaac Hayes, que é utilizado pelo Portishead em Glory Box e que aparece de novo aqui com o Trick nesse disco Trick. No Maxine Quay. No caso do Trick, aparece em Hell is Round the Corner. E aí é curioso porque é o mesmo sample, esse sample do Isaac Hayes, que é Ike's Team, ele é um sample muito importante. Além de ser usado pelo Portishead e pelo Trick, ele também é usado pelos Racionais MC. Renan. Aí, ó. Tudo, eu tô falando, eu falei lá no começo, é tudo o mesmo universo. E como eu falei que o Portishead era tão importante no Brasil, eu acho muito curioso que tem um texto da Folha, que eu acho que é assinado pelo Chico Sá. Era os anos 90, tá, gente? Você não tinha Google, você não tinha Sample. Então, quando sai o disco dos Racionais, no texto o Chico Sá cita como se fosse um sample do Portishead, por causa de Glory Box. Só que, obviamente, não é um sample do Isaac Hayes, só que, tipo, pela conexão que ele fez, porque naquele momento o Glory Box estava estourado, ele faz a conexão, mas é só as duas bandas usando o mesmo sample. E eu acho que tipo, Isaac Hayes é um nome muito importante. E sim, esse sample é, tipo, muito icônico para essa formatação do trip hop e para a formatação dos sons que a gente pensa dos anos 90, né? Comentário aqui, ó, da iPhone Mariana, ela falou: fico rindo lembrando quando eu não sabia do nome trip hop e pesquisava as coisas só como músicas tipo anos 90, até que descobri essa coisa tem nome trip hop e aí tudo ficou mais legal. Olha aí, tem toda a estética aí da década de 90. E o Kleber ainda explicou o nome trip hop que nem a Inês Brasil explicando. Tá vendo a rima começando aqui, terminando ali? Começa no trip, acaba no hop. Eu vou. Trip hop. Desde 2011, os DJs Sabota e Rogério Real realizam em São Paulo a festa Protection, com foco em trip hop, hip hop e neo soul. Pensando nisso, falamos com Sabota, que também é DJ, residente da Tóquio da Blue Note e também nosso ouvinte, para ele falar sobre o impacto e a importância do trip hop. Bom, eu acho que o trip hop é muito mais que um gênero musical, né? Acho que é um estado de espírito que foi traduzido em música, que aquela galera de Bristol trouxe pra gente. Eu acho que eles queriam botar pra fora toda aquela vivência, toda aquela produção de arte que estava consumindo, que chegava naquela zona portuária de Bristol. E creio que uma das maiores influências que o trip hop trouxe pra música foi a de conceber música como arte mesmo, sabe? Que foi de buscar criar música sem buscar os holofotes do mainstream, né? Porque era uma cena underground, né? De que os artistas estavam vivenciando e basicamente eles queriam se expressar. Eles não estavam buscando ser a maior banda da terra, sabe? Mas de botar para fora seus sentimentos e expressarem artisticamente e politicamente. Se você for ver, né, o comportamento de artistas como a Beth Gibbons, o Geoff Barrow do Portishead, o Robert Donaja do Massive Attack, eles são pessoas que são muito na deles, né? Basicamente, eles quase não aparecem, e quando aparecem é para ir pro palco, e é isso, né? Assim, né? Também acho que o Robert, né, aparece mais, acho que ele é uma pessoa bem ativa politicamente, então acho que tem aparecido mais. E falando sobre posicionamento político, né, recentemente a Beth Gibbons com o Portishead, né, também gravou, né, participou de um evento pró-Palestina, acho que chama Together for Palestine, né. Isso aí é até um vídeo daquela música Roads, é bem emocionante. E essa é uma questão que também eu acho interessante, né, em relação a influências que eles trazem para os artistas novos, né, de se posicionarem politicamente, né, todo o seu ativismo político. Acho que é uma bela de uma influência que eles trazem para os artistas da atualidade. E eles com certeza me influenciaram nessa questão. É isso, né? Acho que é uma galera que viveu muito aquela lance do corre do it yourself,
né, ou traduzindo do Faça Você Mesmo, que vem da cultura punk, né, que também estava ali lado a lado, crescendo junto à cena do trip hop. E além disso, eles praticamente não, né, eles influenciaram a gente a ter uma festa voltada ao trip hop. E acho que o Real pode explicar mais isso. Como foi que surgiu essa ideia de ter uma festa com um gênero musical que tem uns beats mais lentos, mais viajantes, que praticamente não se encaixa em música para a pista, né? Eu tava vendo aqui, esse foi um movimento majoritariamente branco ou não exatamente? Porque apesar de vários nomes ali de cantores e tudo mais, além do Trick serem negros, acho que não me parece que a participação seja tão grande assim. Então, a gente vai ter ali grupos que vão ser majoritariamente brancos, como Portishead, mas a gente vai ter artistas negros circulando em todos esses projetos, mas eu acho que o que mais me chama a atenção, e que eu fiquei pensando bastante nisso essa semana, e até de por que o Massive Attack e o Portishead são pessoas ainda tão políticas ativamente hoje em dia, é porque eles são um dos poucos movimentos que eles têm consciência que o tipo de música que eles fazem é em decorrência direta da imigração. A música deles não existiria se não fosse pelo efeito da imigração, dessa circulação da população jamaicana, dessa população preta que circula ali pelo litoral de Londres. Então eu acho que tem um pensamento crítico político diferente, até porque muitos deles não eram apenas músicos, muitos deles vinham ali de arte, de rua, de interação com outros campos de pensamento político. O próprio Del Naja não era um músico, ele era um grafiteiro. Então, assim, eles têm uma relação com a música nesse contexto mais social, urbano e de periferia, muito diferente de outros ritmos, por exemplo, como o próprio rock, que ele já vai passar por esse processo todo de filtragem. Tanto que, quando esses artistas alcançam um status de elevação, de alcançar o mainstream, eles continuam incorporando ou trazendo colaborações com outros artistas pretos também, assim. E não só artistas pretos, mas às vezes artistas vindos de diferentes campos do mundo. A gente vai ter isso um reflexo muito claro, por exemplo, do próprio Damon Albarn, que é um cara intimamente conectado com essa galera até hoje. Uhum. Ele é amigo de boa parte deles e ele tem um pensamento musical de exposição de músicas periféricas ou de músicas do mundo. Então ele vai colaborar com muita gente do continente africano, com outros núcleos de artistas ao redor do mundo. Então eu sinto que assim, tem até nessa questão toda da Palestina e tudo mais que tá rolando, são sempre essas pessoas que continuam mais vocais do que qualquer outro artista recente, sabe? Tanto que o Massive Attack, nas turnês, eles sempre fazem os shows com o Horace Andy, que é um artista, uma lenda do reggae jamaicano, e ele tem essa conexão muito forte. E Bristol tem uma coisa de conexão com a imigração que é muito latente. E ao mesmo tempo que tem a imigração muito forte, é uma cidade que tem um backlash contrário a essa imigração também muito forte. Tanto que os últimos anos, nos anos 90 isso já era muito, no final dos anos 80 e no início dos anos 90 isso já era muito marcante, especialmente quando a gente pensar, por exemplo, no Reino Unido dos anos 80 e todos os problemas econômicos que passou, e hoje em dia isso volta. Tanto que a gente tem visto muitos movimentos de extrema direita contra os imigrantes acontecendo em Bristol. E é por isso que esses artistas nunca podem dar uma descansadinha. Eles têm que estar sempre atentos a algum movimento político fazendo alguma coisa. E é por isso que isso é uma parte tão fundamental, por exemplo, do trabalho do Massive Attack, que é essa questão de a arte deles estar sempre conectada a essas existências gerais que fazem parte desse universo que eles circulam. Perfeito. E após a consolidação do trip hop em meados dos anos 90, diversos artistas passaram a explorar o gênero sob diferentes perspectivas. Nomes como Mortiba, Everything But The Girl, Sneaker Pimp, Cibo Matto e Lemba incorporaram suas sonoridades ao estilo. Só pra dizer que o Mortiba é uma coisa que fez muito sucesso no Brasil, as pessoas conhecem Rome Wasn't Built in a Day, e as pessoas acham que é só isso, mas o Mortiba tem discos muito bons, então esse tipo de banda, se você gosta de trip hop, vale a pena escutar. E o Sneaker Pimps tem, tipo assim, Becoming Next, de 1996, é absurdo, a conexão que eles fazem entre trip hop e pista de dança é muito bom.
E nesse processo, o trip hop foi mesclado a influências variadas que iam ali da ambiente ao soul, da IDM ao industrial, ao dubstep, ao breakbeat, ao drum and bass, ao acid jazz e até mesmo a new age vai ter gente incorporando elementos ali. E o trip hop exerceu um impacto enorme para além de suas fronteiras, alcançando alguns dos nomes mais importantes da época. Você vai ver que ali no final dos anos 90, a gente vai ter vários artistas flertando com a música eletrônica muito mais por conta dessa relação do trip hop. Radiohead é um nome que vai beber muito do trip hop. PJ Harvey vai beber muito do trip hop. O Smashing Pumpkins vai lançar os discos ali que são mais voltados, que flertam com o trip hop. Mas a gente vai seguir aqui com coisas como Gorillaz, Nine Inch Nails, Beth Orton, o Beck, Alanis Morissette, Dido, que vai puxar uma coisa ali mais pro pop, pro downtempo, pro chill out. Tem o DXX, que vai vir anos depois e que vai beber muito dessa onda do trip hop. E até o Deftones ali no White Pony dos anos 2000 é um disco que vai beber muito dessa estética e dessa sonoridade do trip hop. E aí a gente tem até o lado mais pop disso tudo. Em 1997, a Kylie Minogue lança o Impossible Princess, que é um disco claramente influenciado por essa onda toda do trip hop. E o mesmo vai acontecer com a Madonna no ano seguinte, com o Ray of Light. Muitas das músicas ali é trip hop puro, assim, ela vai trazer alguns dos produtores ali, a gente vai ter Janet Jackson, a gente vai ter outros nomes ali bem relevantes, e aí a gente chega no Brasil, que tem um movimento muito interessante de olhar para essas movimentações todas. Um dos primeiros nomes justamente vai ser o Chico Science, Nação Zumbi, porque já tinha essa relação pré ali com o pós-punk, a gênese do Chico Science era do pós-punk. Quando eles lançam o da Lama ao Caos e depois o Afro Cyberdelia, você vai ter remixes em estilo trip hop, mas a gente vai ter alguns nomes como Patofu, Débora Blando, que eu amo e que bebe muito ali também, Bebel Gilberto. Débora Blando, ela faz os vocais para uma banda chamada B-Tribe, que é uma banda espanhola de trip hop, que se chama The Barcelona Tribe Soulsters. E é uma banda que eles misturam trip hop e música ambiente com a guitarra espanhola e com alguns elementos da música flamenca. E é super curioso porque a Débora Blando é tipo a Martina Topley Bird deles. Maravilhosa. A gente vai ter também gente flertando com isso, como Paula Morelembal, Cibele, Adriana Calcanhoto. Acabou, Cibele. Nossos ouvintes jovens nem sabem quem é. O primeiro disco da Cell, Otto, que é um dos que talvez mais tenha abraçado assim de forma muito intensa, e o Mombojó são conhecidos por incorporar o gênero, e a gente tem até um dos grandes nomes do axé da década de 90, que é a Daniela Mercury, que em 2001 lança um álbum muito bom chamado Sou de Qualquer Lugar. Eu adoro esse disco, e que vai de novo beber e olhar para essas composições mais densas, atmosféricas e eletrônicas do trip hop. Já ouvimos antes aqui o DJ Sabota e agora também vamos ouvir o Rogério Real, parceiro dele na Festa Protection, e que nos contou um pouco mais sobre a festa e também sobre a importância do contexto histórico do trip hop em Bristol. Cara, que pergunta complexa, mas muito boa, muito boa. Eu acredito que eu considero o trip hop um gênero muito influente na música, principalmente por conta de como ele surgiu. Porque o trip hop ele tem uma coisa muito interessante. Quem não se considera. E quem não é não. Quem meio que veio depois, né, enche o peito, tipo Sneaker Pimps. Porra, não, né, mano? Não. Porque o trip hop, a essência dessa ideia do trip hop é aquela coisa multicultural louca que é a cidade de Bristol, né, que resultou em uma das coisas que nasceram ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, além do drum and bass, né, que foi o trip hop. Então eu acho que, partindo do princípio, né, porque antes era aquelas rodas de dança, wild bunk, né, que eles costumavam chamar lá em Bristol, que virou até o nome do primeiro grupo antes do Massive Attack, por exemplo, que era o Daddy D, Robert Del Naja, o Mushroom, o outro menino lá, ali atrás da St. Paul, que é uma igreja que tem no centro de Bristol, que a galera meio que se encontrava para fazer música, grafite, etc., né? Isso no final dos anos 80, por conta daquele governo opressor da Maggie Thatcher,
que foi aí durante os anos 70 e começo dos 80, e no meio dos anos 80 estourou bastante coisa lá em Bristol, é verdade, é importante. Cara, a história do porquê que o trip hop é importante, começa da onde veio o trip hop, na minha visão, tá? Que aí a gente pega muitas dessas coisas políticas, né? Então, dessa coisa toda, saiu o Tricky, saiu Portishead, saiu Massive Attack, saiu Ronnie Size, saiu DJ Crust, saiu Smith and Might, que foi praticamente os pioneiros do trip hop, que na época os caras faziam o que faziam e ninguém nem sabia o que era. É muito importante também, acho que falar sobre isso, né? Porque o trip hop, muitas vezes as pessoas falam, é música pra ouvir à noite, é música do Sneaker Pimps. Porra, não, mano. Trip hop é muito maior que isso, é por isso que é super compreensível essa ideia de que quem nega. Porque, além de tudo, o trip hop foi um termo jornalístico ali, né, que é a coisa... É mais ou menos como se fosse um hip hop, uma forma bem generalista, assim, de se falar, né? É mais ou menos como se fosse um trip hop, ou um hip hop em dar o tempo, né? Um hip hop mais cadenciado, com outro tipo de mensagem, mas com uma mensagem tão poderosa quanto. Feito na Inglaterra. Mais precisamente em Bristol, né? Além desses elementos de cultura do hip hop, da música eletrônica, sei lá, do próprio soul, jazz, dub, importante dizer, do reggae, né, que veio ali a essência do trip hop, tá muito conectado também, né, a essa coisa do urbano com o grafite, por exemplo. Eu consigo afirmar que Banksy veio disso daí. Porque, por exemplo, Bristol é a cidade cinza mais colorida, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer, mas Bristol é a cidade cinza mais colorida do planeta, eu não tenho a menor dúvida disso. Toda esquina, todo beco, todo lugar tem um grafite colorido. É um lugar incrível. Então eu acho que a conexão do trip hop com da onde ele veio, assim, o que ele virou é muito, muito forte. Aí tem outras coisas que são relacionadas com trip hop que eu acho que é legal colocar como são coisas relacionadas a, né? Agora, porra, é um pouco... A gente fala, é tudo trip hop pra colocar na caixinha ali, vamos... Só colocou aí. Mas quando a gente começa a separar mesmo, aí vem, né? Hooverphonic, o Lamb, o Mortiba. Aí eu acho que até pode entrar o Sneaker Pimps, o próprio DJ Shadow, o Uncle, né? O James Laville, porque era uma galera que tava fazendo coisas breakbeat em Londres. O DJ Shadow e o James Laville estavam fazendo breakbeat em Londres. O DJ Shadow, essa coisa da colagem, né? Musical na Califórnia, que se juntou tudo ali no final dos anos 90 e pá! Depois do Mezzanine, tudo é trip hop. E sobre a festa, eu gosto de falar bastante sobre isso, porque foi, olhando para trás, assim, é uma coisa que é quase inacreditável. Foi muito legal, porque foi durante o show do Massive Attack de 2010, que aconteceu em novembro daquele ano, durante o solo de baixo de Girl I Love You, né? O refrão, né, de baixo ali de Girl I Love You. Durante, acho que é 20 segundos de duração desse solo, eu virei, depois que acabou, assim, eu virei pro Sabota e falei, mano, eu tive uma ideia. E tudo, absolutamente tudo que a gente sabe da festa, tem na ideia como festa, ela apareceu ali. Algumas coisas apareceram depois, na verdade, que, por exemplo, uma delas foi o logo, que mudou em 2016, mas o logo já existia. Acrescentamos coisas na composição, na seleção musical da festa, como depois que a gente fez a festa de lançamento do livro do Moby. Aí automaticamente eu li esse livro, é um baita de um livro maravilhoso, que ali tem milhões de sacadas ali do cara que tava começando, fazendo coisas que ninguém ouvia, que é um ou outro que sabia o que tava acontecendo, blá blá blá, de um molequinho nerd, nananã. Então, tipo, tem algumas coisas ali com relação ao estilo musical, a gente acrescentou na festa depois de ler o livro do Moby. Mas basicamente tudo da festa, tipo 90% da festa, ela nasceu durante o solo de baixo de Girl I Love You do Massive Attack durante o show do Massive Attack. Cara, a festa até 2018 ela acontecia mais, né, de forma periódica, mas aí saí do Brasil e aí por conta disso ela acontece
agora de tempos em tempos. Mas é um lugar, porra, é uma festa que eu gosto bastante. Acho que é uma das coisas mais legais que eu já fiz, assim, de produção. Óbvio que junto com o Sabota, né? Graças ao Sabota, muita coisa, na verdade. Eu acredito que essa festa está de pé até hoje, assim, a gente consegue falar e viver e conviver sobre ela, com ela, é por causa do Sabota. É super importante também dizer isso. Se fosse eu... E aí, assim, para ajudar nessa discussão e introduzir os nossos ouvintes a esse gênero tão fascinante que a gente gosta bastante, a gente montou aqui uma seleção com 10 álbuns essenciais. Renan Guerra, quer puxar o primeiro aí? Bom, para começar, Massive Attack, Blue Lines, 1991, marco inicial do trip hop, Unfinished Sympathies, tem que ver o clipe, tem que ver tudo, tem que ouvir esse disco, aulas. Na sequência, a gente tem o Portishead com Dummy, de 1994. É um álbum seminal, atmosférico, sombrio. Que tem a voz... Semen-anal. Semen-anal. E tem a voz inconfundível de Muitos Cigarros, da Beth Gibbons. Exato. Na sequência, Trick com Maxine Quay, de 1995. Essa estreia densa e experimental que expandiu os limites do gênero e consolidou uma das figuras mais icônicas aí do trip hop. Bom, na sequência a gente tem Bjork com Post, de 1995. Eu e o Kleber falamos um monte aqui, nem tava na pauta, a gente ficou tempão. Nem parece que a gente já tem programa gravado sobre isso. A gente tem programa, é isso que eu lembrei agora disso. Enfim, Bjork Post, tem que ouvir Army of Me, Possibly Maybe, tá tudo lá. De 96 a gente tem o DJ Shadow com Introducing, um dos maiores clássicos aí da música eletrônica. Esse foi o primeiro álbum feito inteiramente só de samples. E é uma referência absoluta, assim, pra esse tipo de produção. Esse tem um livro do disco do Elliot Wilde. Eu não odeio, ele é, tipo, interessante, mas o livro não é meio chato, não é tipo assim... Se você quer saber sobre o disco, tem que ler, porque você vai entender. Mas a escrita não é tão boa, mas vale a pena. E aí, só lembrando que aqui, esse é o único nome da lista que não é um nome do Reino Unido. Então, é um artista que estava ali dialogando com esse movimento, mas que é um nome norte-americano. E fica tão estigmatizado, assim, que até hoje as pessoas esperam por um novo Introducing, né? A Bjork, ela é islandesa, vocês sabem, mas ela morava na Inglaterra nessa época. Na Inglaterra nessa época. E ela circulava ali com os namor dela. Exato. Aí a gente chega no Lamb, de 1996, com um disco homônimo, um trabalho que combina trip hop, drum and bass e jazz com os vocais intensos da Lou Road. A gente chega então ao Massive Attack com Mezzanine, de 1998. É um disco mais pesado, mais denso. É o que tem os clássicos Teardrop, Angel, conhecido das trilhas sonoras. Acho que esse é um disco assim também muito essencial. Eu acho que pra mim a obra-prima do Massive Attack. Acho que é um disco que nunca ouviu. Vale a pena ouvir ele na sequência mesmo, mergulhar nesse projeto. Também em 98 a gente tem o Stereo com Breathe From Another. É um disco mais cult, assim, do gênero, uma coisa mais escondidinha. E tem essa estética bem sensual e atmosférica. E como eu falei antes do Mortiba, eu acho que é uma banda que as pessoas ainda têm que descobrir muitas coisas. Sky é uma diva. Você pode ouvir Be Calm, de 1998. Ele tem essa sensação que leva o público mais para um universo mais pop. Como eu falei, no Brasil, o Mortiba foi trilha sonora de Laços de Família, virou um hit. Mas você pode ir além, então ouça Be Calm, de 1998. E aí, para fechar aqui a nossa seleção, Uncle com Science Fiction, de 1998. É uma dupla muito foda, um álbum mega colaborativo. Ele é muito calcado no trip hop, mas eu coloquei aqui ele pro final porque ele já começa a levar o gênero para as outras direções. Então ele é um disco muito de rock, muito de eletrônica. Você vai ter as colaborações vocais ali do Tom York e do Richard Ashcroft. Então, assim, eu acho que fecha essa sequência de obras aqui. E aí eu separei 2 discos brasileiros aqui que eu gosto muito e que absorvem muito o gênero. E aí eu deixo aberto pro Renan Guerra se ele quer trazer alguma brasilidade dele aqui. Eu vou começar com o Otto,
com o Samba Pra Burro, de 1998. É o primeiro álbum de estúdio do Otto em carreira solo. O Otto vinha ali de projetos como Nação Zumbi, vinha principalmente do Mundo Livre S.A. e aqui ele se lança em carreira solo. E além de estar conectado temporalmente com todas essas mudanças, pra mim eu acho que ele é um disco que não perde em nada com o que estava acontecendo na cena inglesa. Pelo contrário, ele expande. Eu acho que ele é musicalmente muito bem acabado. É o meu disco favorito do Otto. Tem ali Bob, tem Low. Cara, eu acho que assim, muito bem Esse produzido. disco é muito bom. No ano seguinte, se eu não me engano, ele vai lançar uma versão de remixes desse álbum. Pra mim, assim, a eletrônica brasileira no ápice. E em 1999, uma banda da qual todo mundo sabe que sou muito fã é o Patofu, e eles lançam o álbum Isopor. Eles sempre foram, tipo, muito vanguarda de tudo que tava rolando, e esse disco, pra mim, encapsula muito essa relação do trip hop com o pop. A gente já gravou um programa aqui falando com o Dudu Marotti, que é um dos coprodutores desse disco aqui. O Dudu é, inclusive, outro nome importante dessa relação com o trip hop aqui no Brasil. Ele é um dos primeiros a traduzir isso, incorporar nos projetos dele. Tem várias coisas, por exemplo, do Skank, que vão beber de elementos, assim, dessa cena inglesa eletrônica dos anos 90. Então, esse disco, pra mim, assim, ele traduz de um jeito muito pop e delicioso o que é esse universo todo. Eu acho que o Otto é essencial. Eu acho que as coisas que a Adriana Calcanhoto faz ali no final dos anos 90 e nos anos 2000 Marítimo, né? Muito. O Marítimo e o Cantada também tem bastante. O Cantada tem várias coisas tem várias coisas de trip hop, tanto que ela era amiga do Otto, ela aparece no clipe de Bob, do disco que a gente citou aqui. E eu acho interessante a forma como a Bebel Gilberto vai flertar com tudo isso depois também no Tanto Tempo, que tem ali a produção do Suba e tal. Então acho que tem umas coisas muito importantes na virada do século ali. É interessante porque todas essas coisas se mesclam no Brasil. Então a gente vai ter todas as referências basilares que a gente tem de MPB, de Bossa Nova, casando com o trip hop e depois com todo o crescimento do drum and bass, o drum and bossa. Todas essas coisas vão me criando uma grande leitura muito própria do Brasil, assim, que eu acho que rende só outro programa só pra falar do Brasil deglutindo música eletrônica na virada do século. Ah, amigo, sim, vamos fazer um programa disso sim, tem muita coisa. E só um ponto, é muito próximo do que estava acontecendo. Normalmente a gente tinha, às vezes, um hiato de, sei lá, uns 5 anos até consolidar e ter, por exemplo, a questão do punk, do pós-punk aqui no Brasil. Aqui você vê que é muito mais imediato. Parte já por conta internet, da questão, né? da internet, que é um fato muito importante. A gente tinha esse abertura canal de transmissão também, que era a MTV. Abertura econômica, a gente tinha um livre comércio um pouco maior. A gente tinha uma circulação o dólar era 1 por 1 nessa época, então acesso a discos importados também era muito mais fácil. Então tem vários fatores ali tecnológicos, eletrônicos. Muitos desses artistas circulavam pelo Brasil na época. A gente tinha grandes festivais que traziam esses artistas para se apresentar aqui, então tinha um fluxo de cultural muito grande nesse período que ajuda a meio que encapsular o trip hop ao longo de toda essa década de 1990, né? A gente tá falando muito localizado aqui da década de 90, mas o trip hop ainda existe hoje ou ele morreu ali? Bom, é quase um consenso ali para a imprensa musical que o trip hop nasceu e morreu na década de 1990. Ainda que ecos do gênero sejam percebidos até hoje, alguns fatos contribuem para isso. Tanto o Massive Attack como o Portishead mantiveram uma produção bastante enxuta. Boa parte dos principais discos deles ficaram ali justamente na década de 1990. O Portishead vai lançar o disco ao vivo deles, depois vai sumir. E aí, quando eles voltam em 2008 com o Third, a proposta ali é completamente diferente do que eles vinham explorando, né? E o Trick, que é o único que trabalha demais, aí ele lança muita coisa ruim. Aí é foda, né, nego? As melhores coisas dele estão todas nos anos 90. Sim, aí ele faz umas coisas tipo assim, chama o Luga Magalhães aqui pra gravar, chama todo mundo, vem família, vem não sei o que, fica assim, Trick, para, chega, vai com calma. Ele é ator ainda, né? Fez até Quinto Elemento. Ele faz tudo.
E o próprio DJ Shadow ali, que é o grande expoente da cena norte-americana, ele nunca conseguiu lançar nada tão impactante quanto o Introducing ou as coisas que ele vinha lançando como singles. Ele tem músicas muito boas posteriores, mas que vão para uma direção mais pro rap mesmo. Ele vai trabalhar com uma, tipo, Run the Jewels, com uma outra galera ali. A Bjork, que é o outro... A Bjork, essa artista, ela vai trabalhar com outras questões ali, ela vai explorar outros gêneros a cada novo trabalho de estúdio dela, mas isso não impede que outros nomes recentes venham a reinterpretar o gênero. Nos últimos meses, quem acompanha o podcast ouviu a gente citando alguns nomes bem interessantes. O nome recente é a James Kay, Aisle, que é uma dupla que eu e a Isadora gostamos muito, a própria Erika de Cassier no álbum mais recente dela. Se você pegar muito dessas meninas do pop dinamarquês ali, as Smears, as Tears, todas essas, elas trazem muito... elas trazem muito dessa atmosfera, do clima, do estilo de produção. A produção da Mika Levy vai beber muito desse estilo de produção do trip hop. Ou K-Lo, a própria Kelela em alguns momentos, quando ela desacelera mais. Sabe o ali. que eu lembrei? Quando a Dua Lipa ficou dando entrevistas falando do disco e ela citou o trip hop como referência, e a gente Coitada, não tinha nada disso. E a gente ficou radicalmente otimista, achando que havia um grande disco de trip hop da Dua Lipa. Cara, eu nunca fui tão enganada, cara. Ai, foda, negas. Não só não veio trip hop, como veio um disco ruim ainda. Radical Deception. Ó, o Vinícius Correia aqui, ó, falou Edson Ray em Headphones On. Tem muito de elementos de trip hop. Nossa gatinha ali, multigender, multiraces, ela transita por bastante coisa no disco dela ali. Mas é isso, assim, eu acho que só reforça como estilo mesmo, talvez morto na década de 1990, ele reverbera em alguns aspectos até hoje, principalmente nesse campo da produção eletrônica, e mesmo que não volte nada muito expressivo a partir disso, a gente tem uma riqueza de obras na década de 1990 que ainda você merece explorar. Certo, meus amigos trip hoppers? Certíssimo. Lembrando que esse programa é dedicado a todos os nossos apoiadores, porque eu lancei essa pauta conversando aqui nas nossas conversas há um tempo atrás, e a galera ficou muito entusiasmada lá nos nossos grupos dos apoiadores, falou, Kleber, isso aqui tem que ser a próxima pauta, então a gente finalizou ela e traz aqui. Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores aqui. Vamos para o próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Finished training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power. Visit corepower.com to learn more. Segundo bloco do programa, Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco, a gente dá dicas quentinhas da web pra vocês. Então bota esse dick quentinho pra jogo aí que eu quero ver o que você tem pra mostrar. Hoje ele tá vindo assim quentaço, quentaralhaço, pois eu estou completamente enlouquecido pelo novo álbum da Rochelle Jordan. É a coisa que eu mais estou ouvindo. Muito bom. Me mandou no meio da tarde e falou, ouve isso aqui. Eu mandei pra todo mundo, eu obriguei todo mundo a ver esse disco hoje, eu fiquei espalhando a palavra, porque eu fui coagido por muitas gays durante o final de semana que estavam compartilhando o disco. O LCD XOXO ficou, tipo, desde sexta ele ficou o final de semana inteiro tweetando sobre isso. E aí eu vi várias outras pessoas das minhas redes compartilhando o disco Through the Wall, da Rochelle Jordan. E eu fui ouvir hoje e assim, fiquei encantado. É muito difícil hoje em dia um disco de 1 hora me conquistar e fazer com que eu ouça ele inteiro. E ele termine e eu tenha vontade de ouvir novamente. O disco tem ele passeia ali por esse universo do R&B, da música house e outros gêneros. A Rochelle Jordan é uma artista
que nasceu na Inglaterra, mas ela é radicada no Canadá. Então o trabalho dela é todo canadense. E eu achei Through the Wall, assim, muito interessante. É um trabalho longo, mas eu acho que é bonito porque, como ele passeia por vários caminhos da música eletrônica, do R&B, ele não se torna cansativo, assim. Tem uma série de produtores envolvidos dentro do trabalho, inclusive o Katranada é um dos nomes, tem Jimmy Edgar, Chad Hugo, Dan Funk, Terry Hunter, várias pessoas trabalharam junto com a Rochelle Jordan, mas acho que é muito interessante como ela mantém esse universo poético bastante coeso dentro do disco. Então ouçam Through the Wall, da Rochelle Jordan. E por segundo, essa semana só trouxe 2 discos. O novo disco da Kate LeBon, que é o maravilhoso. Dying. Michelangelo Dying. Achei muito, muito bom. Acho que a Kate LeBon é uma dessas artistas que a gente sempre fala por aqui. Ela tá numa fase... Kate LeBon. Extremamente trabalhadora, né? Ela tinha produzido o último disco do Wilco, ela produziu o novo disco das meninas do Horse Girl. Devendra Banhart cantou com a St. Vincent no último disco também. Ela vai produzir o novo disco do Dry Cleaning, que lançou mais uma capa feia. Eu amei a capa dessa vez. E eu achei esse disco, assim, acho que é uma crescente desse universo temático e sonoro que a Kate já vinha explorando nos últimos anos. Acho que é um disco muito chique, muito maduro, assim. Então, fica a dica para quem não conhece o trabalho da Kate LeBon. Acho que Michelangelo Dying é um bom caminho para apresentar esse universo extremamente chique. E, além disso, ela está extremamente bela, de cabelo curtinho. Adorei. Curtinho. É isto. Nossa, econômica. Não eram 3 dicas? Nick Silva. Não, eu falei que eram 2 dicas. Gulosa, já que é 3, mas eu só dei 2. E são 2 bons, são 2 ótimos, então acho que vale por muitos. E você, Nick Silva, o que você vai roubar do meu site essa semana? Essa semana eu acho que eu não roubei nada de lá. Mas vamos lá com algumas coisinhas bem legais que eu garimpei por aí. Agora não é roubo, agora é garimpo. Tem muitas empresas que fazem... É um descarado, vagabundo. É um vagabundo. Minha primeira dica é o SML com Taking Out the Trash. Tá lá no meu site hoje cedo. Tá mas até aí não é só aqui, porque tá no seu site que eu não posso ter visto em outro lugar também, né? Não é SML, é Small, tá? É Small? Tipo, é Small, Medium, Large, mas pronuncia-se Small. Ok. Esse é um grupo de Los Angeles, mas eles fazem um som muito, muito calcado no jazz e no post-rock de Chicago. Então, pra quem gosta dessas coisas mais maluquinhas de lá, vai nessa que é muito boa, assim. É o Tortoise 2.0. Pois é um jazz funk maluco, essa faixa, assim, principalmente. Eu gostei bastante, e eles vão lançar o segundo disco deles, que chama How You Been, no dia 7 de novembro, pelo selo International Anthem, que é lá de Chicago. Eu tô curioso pra ouvir o primeiro, que como eu descobri faz pouco tempo, eu ainda não vi esse primeiro disco, mas parece interessante. Entra lá, musicainstantanea.com.br, e você tem a crítica do disco que eu publiquei. Você falou do ano passado? Que foda. Esse eu não vi. Vamos lá, segunda diquinha. O Tame Impala com Drácula. Tô gostando das coisas que o menino Kevin Parker está fazendo pra esse próximo disco dele, que vai chamar Dead Beat, e tá previsto... Não tá me pegando esses segundos singles. Eu gostei. O Wind of Summer foi o primeiro, o Loser foi o segundo, Drácula é o terceiro. O disco vai ser lançado no dia 17 de outubro pela Columbia, então está pertinho já. Essa faixa tem uma coisa meio... É bem a cara Kevin Parker das antigas, mas também tem um pop meio Michael Jackson das ideias, assim. Achei bem interessante. Meus Magdalena Bay estão de volta. Lançaram 2 faixinhas essa semana que são muito boas. É meio que uma continuação do que eles fizeram no Imaginal Disc, que foi o disco lançado no ano passado. As faixas são Second Sleep e Star Eyes. A primeira é, sei lá, uma coisa que vai crescendo. Vai, sei lá, do calmo ao caótico em 5 minutos, é muito boa. Já a segunda é uma coisa mais teatral, mais jazzy, mais onírica, bem bonitinhas as duas.
E minha última dica aqui é um disco, o Giz com Getting Killed. Finalmente, pensei que você não ia dar. Muito bom, discão. Eu adorei o 3D Country, que foi lançado em 2023, se eu não me engano. 2023. No finalzinho ali do ano. O Heavy Metal, que foi o disco que o Cameron Winter, o vocalista... Que ainda é melhor. Eu não gostei, não foi minha vibe. Mas eu sinto que o Getting Killed é meio que uma união desses dois mundos, assim. Sim. Dessa maluquice do Giz com enfim, essa coisa muito teatral do Cameron, assim. Acho que rende momentos muito legais. A produção é do Kenny Beats e enfim, tem essas coisas muito caóticas e às vezes vai para um momento muito mais introspectivo, assim. Tem essas explosões e tal. A forma como o Cameron canta e impõe suas letras ali é muito foda. Enfim, descasso pra quem gosta de um bom rock maluquinho. O que você achou desse disco, amigo Kleber? Eu gostei, eu tinha odiado os singles, eu achei que tava indo pra direções muito malucas, porque eu gostei do disco do Cameron que ele lançou em dezembro, a gente nem comentou aqui porque ele saiu, a gente já tava de férias. Mas ouvindo o disco faz muito sentido, porque o disco é maluco, assim, ele vai pra direções muito opostas, mas tem uma unidade, não sei se na escolha dos timbres... Ali, né? Tem uma coisa que funciona, ele é propositadamente esquisito, a capa é esquisita, a musicalidade dele é esquisita. Eu gostei, assim, tem uma cara de banda indie dos anos 90, assim, que fazia umas maluquices, umas coisas meio Modest Mouse, que ia pra direções muito malucas também. Pode crer, sim. Win, essas bandas estranhas dos anos 90, assim, eu curti, é um disco que tem crescido muito pra mim, assim. Boa, e vai lá, quais são suas dicas de hoje? Vamos lá, vou começar pelos singles, como o Renan já cantou a pedra ali. Dry Cleaning anuncia a chegada de mais um novo álbum de estúdio. O disco se chama Secret Love, sai em janeiro do próximo ano, em 2026. Tem produção ali da Kate LeBon e eles soltaram essa música que se chama Hit Me Head All Day. É um spoken word, rock indie, bem típico da banda, assim. Uma música de 6 minutos, um pouco mais extensa. Eu gostei, bem hipnótica. O último álbum de estúdio deles que a gente gostou bastante, que é o Stamp Work, que saiu lá em 2022. Então eu tenho certeza que se nossa amiga Isadora Almeida estivesse aqui com a gente, ela recomendaria também. E diferente do Renan, eu amei essa imagem de capa da menina lavando o olho, assim. Achei creepy e eu achei que faz muito sentido com a estética maluquinha do Dry Clean. Melhor que um sabonete cheio de pentelho, né? Eu gosto da capa dos pentelhos e eu gostei da nova, é que eu só quis dizer que as capas deles geram polêmicas, elas geram debates. Eu sempre trago aqui artistas gaúchos, né, pra ressaltar a minha herança, a minha familiaridade aqui. Então eu trouxe 2 aqui. Um é Trabalhos Especiais Manuais, é um coletivo de jazz, música instrumental do Rio Grande do Sul. Eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio deles no dia 14/11 pelo selo Frase Records. O álbum se chama Ponto de Curva. E assim, quem gosta de música instrumental, jazz e experimentações mil, vai de cabeça. O trabalho tem produção do Duda Halp, que nos últimos meses trabalhou com Lued Luna e Jonathan Fair. Então, assim, bem legal, um som bem complexo, é um grupo de instrumentistas mesmo, bastante gente envolvida. Gostei muito da estética, da imagem de capa. O baterista, que é um dos designers também e fundadores que fez. Então, assim, é um som muito interessante. Eu acho que Nick Silva, você vai adorar isso. Trabalhos Especiais Manuais, ou apenas tem, como eles resumem, Ponto de Curva. Seguindo pelo meu Rio Grande do Sul aqui, Carlinhos Carneiro, músico conhecido pelo trabalho como vocalista da Bideu Balde, vai lançar o primeiro álbum dele em carreira solo. O álbum se chama Hotel Hits, também lançado pela Frase Records, e como preparativo para esse álbum, ele lançou a faixa título do disco, uma canção em parceria com nossa querida Cato, que está sempre aqui com a gente, participou recentemente de uma edição do Por Trás do Disco que o Renan gravou com ela para falar sobre o álbum Caminhos Selvagens. E o Carlinhos não chega desacompanhado. Ele formou uma banda de apoio ali que se chama Os Excelentes Animais, e é um grupo formado pelo Júnior... Meu Deus, esses nomes... eu não vou ler esses nomes, são todos nomes alemães, então vou... Não és gaúcha? E ele formou esse grupo, Não, eu não. Gaúcha sim, alemã não. E ele formou essa banda de apoio, Os Excelentes Animais, que tem vários músicos da cena gaúcha, incluindo o Andrew Mackenzie, guitarrista da Super Kids ali, que vai tocar junto com ele. Então, estou bem ansioso para esse trabalho que chega no dia 6 de outubro.
Seguindo aqui nos singles... também tem uma coisa que eu faço bastante, que são as minhas pesquisas, né, sobre música espanhola. Eu trago aqui muita coisa de latinidade. Ela é muito ridícula, cara. Ximena Sariñana. Essas cantoras todas eu sempre trago aqui. E aí quem voltou foi uma artista que eu gosto muito, que é a Juana Molina. Ela vai lançar o primeiro álbum dela em 8 anos. O disco se chama Doga. Sai no dia 5/11 pelo selo Sonamos. E ela lançou essa música esquisitíssima que é Siestas a Rir. A Juana Molina é um dos nomes mais interessantes do art pop, da música experimental. Ela sempre faz umas capas meio bizarras. Essa é ela personificada como um cachorro, assim, é esquisitíssima também. Eu amo ela. E gostei demais dessa canção. Seguindo aqui nos discos, Joanne Robertson, ela é uma cantora, compositora conhecida ali pelo trabalho com o Diane Blunt. Eu conhecia ela pelas participações que ela fazia ali. E ela lançou um disco muito bom que se chama Blur, com 3 R's no final. É um disco de folk, dream pop, ambient pop, uma coisa meio bem atmosférica, na verdade. Eu acho que é o trabalho mais acessível da carreira dela. E se você gosta de Groper, Jessica Pratt e a Cat Power lá dos anos 90, vai de cabeça que esse disco tá lindo. A capa é tosquíssima, parece que foi tirado com um celular dos anos 2000, assim, com uma resolução baixíssima, mas musicalmente um dos discos mais legais que eu ouvi nos últimos meses. Jeff Tweedy lançou um novo álbum de estúdio, na verdade são 3 em 1. Gigante. Que é o Twilight Override. É um disco triplo, são 30 faixas, 2 horas de duração, muitas coisas interessantes. Eu achei muito bom, muita participação especial. Tira um tempinho ali porque tem coisas muito interessantes, como a faixa Lou Reed Was My Babysitter. Então, assim, tá bem bom mesmo, assim. Neko Case voltou com Neon Grey Midnight Green, cantora e compositora norte-americana, uma das integrantes do The New Pornographers. Ela voltou com o primeiro álbum desde Hell On, de 2018. Já havia comentado sobre os singles que saíram aí, uma coisa mais orquestral, mais complexa e que preserva muito da essência criativa da Neko Case. Quem também voltou com um novo álbum de inéditas após muitos anos é a nossa diva, a nossa Mariah Carey, com Here For It All. Tá bem gostosinho. Tem participações de Anderson .Paak, da Kehlani. Ela faz umas coisas muito boas no final. No final tem uma canção que é um funk gospel, assim, uma coisa meio bizarra, mas por incrível que pareça, muito bom. Transita ali pelo R&B, pelo pop, pelo soul, pelo neo soul. Assim, não é nada assim grande e revolucionário. Eu vou ser atacado aqui, mas eu achei bem breguinha esse disco. Tem umas 2 músicas que eu acho muito boas. Ué, mas a Mariah é brega. Tá bom. Faz parte da essência dela, assim. E eu prefiro o disco anterior, o Cautions, de 2018, que tinha participação ali do Blood Orange, tinha a coprodução do Skrillex e algumas faixas. Mas esse disco, por incrível que pareça, tá muito bom também. Indo para os lançamentos nacionais, 3 disquinhos muito bons que eu ouvi. Memórias de Ontem é um trio mineiro formado pelo Gabriel Campos, Alice Esquinazzi e Camila Nolasco. Eles lançaram o primeiro álbum de estúdio deles, que se chama Translúcido. O álbum chega pelo selo Geração Perdida ali, e é um disco de indie rock meio lo-fi em alguns momentos, às vezes estendendo pro shoegaze e pro rock dos anos 90. O álbum ainda tem participação do João Carvalho, da banda El Toro Fuerte, da Clara Bicho, que a gente já recomendou aqui, e da Clara Borges, que é uma das metades do Pyra, que é uma banda que a gente gosta bastante aqui. Então, se você gosta desse indie rock bem do it yourself, assim, uma coisa bem independente mesmo, vai de cabeça que esse primeiro álbum do Memórias de Ontem, Translúcido, tá muito bom. Pélico lançou A Universa Me Sorriu, Minhas Canções com Ronaldo Bastos. Pélico é um músico que a gente gosta bastante aqui, já recomendou várias canções ao longo dos últimos anos. O último álbum dele havia sido Quem Me Viu, Quem Me Vê, de 2019. E aí ele voltou com esse disco que é todo composto em parceria com o Ronaldo Bastos, que é um músico ali que já colaborou com muita gente importante da música brasileira, principalmente o Milton Nascimento ali, ele é muito citado por isso. E nesse álbum, o Pélico conta ainda com a participação da
Tato na música Deusa Mítica, da Marisa Hort, Renan Guerra na música Melhor Assim, e da Silva Machete na faixa Sem Parar. Então é um disco pra mim, mas é pro Renanzinho pelas feats femininas ali que estão a cara dele também. E pra fechar nas minhas recomendações, Jonathan Fair com Lar, pianista e compositor fluminense. O Jonathan tá de volta com esse novo álbum de estúdio, trabalho que chega pela Som Livre. O álbum tem participações especialíssimas de Lucas Carlos, Marcos Valle e até do Pedro Bial em uma das canções ali, fazendo um poema ali do típico use filtro solar, mas na versão mais ali pro Jonathan Fair. A gente já falou bastante do Fair ao longo dos últimos anos. É um disco mais pop, mas que ainda preserva muito da relação dele com o neo soul. Tem esses acenos para nomes como Banda Black Hill. Então, se você gosta dessa música tocada com piano, o Jonathan canta em algumas das canções ali com bastante efeito na voz, mas de um jeito mais livre do que nos outros trabalhos. Um disco bem interessante, tô absorvendo porque saiu muita coisa nos últimos dias, mas é um disco que cresceu bastante para mim. É isso. Olá, pessoal. Cheguei aqui atrasada para o bloco, mas vamos lá. Não ouvi as dicas, porque eles acabaram de falar, eu acabei de entrar atrasada. Vamos lá. Acabei de ouvir a música nova do Dry Cleaning. Eles Recomendamos. Exato. Acabaram de anunciar o álbum, né? Secret Love. Ok. E também acho que vocês já deram essa dica. Talvez tenha sido o álbum da semana. Não sei. Do Giz. É? Bom demais. Mas fala o que você achou. Aqui. Então, gente, o Getting Killed, né? Que é o álbum novo, enfim. Assim, eu até mandei para Lúcio Ribeiro e Fernando Dota falando um pouquinho sobre meu ponto de vista. Entendo, gosto da loucura e tal. A gente já acompanha o Giz desde o começo, Cameron Winter, doidinho, legal. Só que assim, me irrita um pouco a parte, principalmente o começo, que fica muito aquela coisa Agnaldo Raiol ali, que fica uma coisa muito gospel, que ele fica fazendo assim, aquela voz dele, que ele fica emulando umas coisas. Tipo, isso me irrita um pouco, porque é o álbum inteiro. Tipo assim, se fossem uma ou duas músicas, ok. Eu gosto mais ali do final, aquela Bow Down, Texas, a última música, Long Island City, Here I Come. Eu gosto mais, tipo, eu acho que... Não sei, acho que pesa menos. Eu acho mais divertido ouvir a música sem tanto dessa voz dele. Mas dito isso, eu achei um álbum interessante, eu gostei, tem faixas bem, bem boas. E vocês gostaram muito? Ou vou ter que ouvir o bloco? Vai ter que ouvir o bloco, que a gente já comentou bastante. Ai, que saco. Mas é isso, se você gostou, ouça a minha opinião e do Nick. Se você odiou, ouça a opinião do Nick. Não é sobre... Não é sobre isso, não. Mas é isso, pessoal. Podemos ir para o nosso terceiro e último bloco. E qual é o bloco? Você precisa ver isso. This podcast is supported by FX's English Teacher. Last year's critically acclaimed series returns to follow Evan, Gwen, and Marky as they vie for their students' divided attention. See why Cosmopolitan called its premiere season a masterclass of comedy, while Glamour raved it's the year's funniest and most heartwarming new comedy series. FX's English Teacher. All new Thursdays on FX. All episodes now streaming on Hulu. Chegamos no nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Isadora Almeida, que chegou atrasada. Que bloco é esse? Ai, gente, esse bloco é que a gente indica qualquer coisa que a gente tenha, sei lá, revivido, relembrado, ou tenha visto pela primeira vez, mas gostaria de trazer aqui como dica, enfim. E qual que é a sua dica dessa semana? Gente, então, final de semana fiquei obcecadíssima. Fazia um tempinho que eu não entrava ali no Netflix pra ver o que tava, né, disponível. Menina, e não é que tá uma série chamada House of Guinness, que é uma série nova da Netflix que conta a história dos irmãos Guinness, dos herdeiros da Guinness, da cerveja irlandesa. Ou seja, é 100% Dorinha Core. Eu ouviu fiquei, sapateando? Tipo assim, amigo, quase, porque... Então, e daí o babado todo... vou primeiro melhor falar, ler uma... Como é que fala? Ler a sinapse. Ler a sinapse. Vou ler a sinopse aqui, vamos lá.
Dublin, 1868. O patriarca da família Guinness está morto e seus 4 filhos têm o futuro da cervejaria nas mãos, mas cada um esconde segredos sombrios. Enfim, eles quiseram fazer uma... Todo episódio começa lá com um disclaimer. Que é baseado, essa história é baseada em fatos reais. Só que eles seguiram uma linha muito Peaky Blinders das ideias. Mas é porque é o mesmo criador. Então, como direção criativa. Assim, amigo, mas enfim, tipo, é que literalmente ficou parecendo meio. Às vezes uma luta só sabe fazer uma coisa. Ficou meio ali uma coisa meio spin-off de Peaky Blinders, mas é uma história real, enfim. Mas eu tô, tipo assim, eu amei. Eu já engoli os 8 episódios, assim, tipo, eu assisti em um dia tudo. Eu amei muito. O namorado da Olivia Rodrigo tá um gatinho, uma graça. Ele é um dos herdeiros da família Guinness ali. E a trilha sonora, amores, é só bandas irlandesas que a Dorinha ama. Fontaines DC, tem The Murder Capital, tem Gila Band, tem... que mais? Ai, gente, todas as bandinhas irlandesas que eu amo, que eu já indiquei aqui, tipo, tocam na trilha sonora. E é isso, estou obcecadíssima. Boa, vai lá, Kleber Fak, sua vez. Minha dica dessa semana é um restaurante que eu fui, gostei muito, até recomendei pra minha amiga Isadora Almeida e falei na próxima festinha do podcast a gente vai lá. Chama Muli, fica aqui no centro de São Paulo, na rua Martim Francisco, número 482, um restaurante especializado em frutos do mar. Eu amei o crudo de atum com sour cream e batata frita. Eu vi que é o que a galera mais pede lá, é uma delícia demais. Eu sei que agora em outubro, novembro, vem muita gente pra São Paulo, pros festivais, shows mil que vão rolar. Então vou deixar uma diquinha pra você que está vindo de São Paulo, que é um barzinho legal pra conhecer. Muito gostoso, recomendar também a Blood Mary, que eu sei que o Renan gosta de tomar ali, uma delicinha. Você que gosta de frutos do mar, depois dá pra pedir as conchas com molho e pão, assim, uma delicinha pra você ir com seus amigos jogar a conversa fora ali. E lembrando que ali do lado tem uma sorveteria que é a Cangote, que eu já recomendei, então dá pra você ali encher a sua pancita e depois se refrescar tomando os deliciosos sorvetes da Cangote. Essa recomendação não é patrocinada, mas adoraria receber comidinhas em troca dessa recomendação. Boa, vai lá, Renan. Bom, essa semana chega aos cinemas Malês, o filme dirigido pelo Antônio Pitanga. O filme tem roteiro da Manuela Dias, mas calma, coração, gente. Eu sei que eu quero a Manuela Dias na cadeia. Acho todas as atitudes dela em Vale Tudo horrorosas. Acho toda a representação que ela faz de pessoas negras na novela e de pessoas queers extremamente problemáticas. Dito isso, o roteiro dela do filme... Ela estudou, sim, pra fazer o roteiro é bom. O roteiro é bastante didático e explicativo, mas é bom, funciona. Não é, tipo assim, o roteiro do ano, mas enfim, não taquem pedras no filme por causa dela. Pra explicar, o filme Malês conta a história, conta um levante de homens muçulmanos escravizados que vieram pro Brasil, na região da Bahia. E aí essa revolta, eles se unem porque eles gostariam de poder praticar a sua fé e tudo mais, e acaba gerando esse movimento importante de insurreição de povos escravizados no Brasil. O filme é protagonizado pelo Rocco Pitanga, a Camila Pitanga, o Antônio, ainda tem alguns outros atores muito bons. Esse é um projeto meio de vida do Antônio Pitanga, ele ficou durante mais de 30 anos tentando fazer esse filme acontecer, tanto que a Manuela Dias entrou no projeto há muitos anos atrás, já ainda bem antes dela escrever novelas, então é um projeto que ela ficou também trabalhando com ele durante muito, muito tempo. Tem uma nuance complexa, assim. Tem a presença também da Patrícia Pilar, em algumas cenas bem fortes, assim. Mas é interessante porque é uma outra perspectiva de recontar a história brasileira a partir também dessas insurreições, dessas revoltas, dessas tentativas de libertação desses povos. Então é interessante pensar nessa multiplicidade desses povos que vieram para o Brasil escravizados e de como essas histórias... Ainda tem tanta história que a gente não conhece ou que a gente desconhece por causa das falhas que tem na própria forma de se contar
essas narrativas da memória brasileira, da memória afro-brasileira. O filme estreou no Festival do Rio do ano passado e ele chega agora nessa quinta-feira, nesse dia 2 de outubro, ele está nos cinemas. Então, aquilo que eu sempre falo, tentem assistir na primeira semana. Isso ajuda o filme a ficar mais tempo em cartaz nos cinemas. E eu acho que esse é um filme importante de talvez fazer aquela movimentação que nem as pessoas fizeram quando o Lázaro lançou o seu filme, de ir aos cinemas, chame seus amigos, leve as pessoas para o cinema. Isso ajuda com que o filme circule mais tempo e chegue a mais cidades pelo Brasil. É isto. E você, menino Nick? Bom, o Renan deu uma dica séria aqui. Eu quero falar de coisa pra apenas deixar a cabeça circulando. Amigo, a gente não espera nada de você. Obrigado. Eu quero falar da nova temporada de Gen V, que é um spin-off ali do The Boys. É basicamente um X-Men ali desse mundinho aí de super-herói Edge, que tem na Amazon Prime, né? Essa é a segunda temporada, então lida diretamente com os acontecimentos da primeira temporada e do The Boys, da quarta temporada de The Boys. Então é meio que uma continuação dessas duas séries em uma só. Entre os novos personagens tem o Cypher, que é o novo reitor aí dessa escola, e é vivido pelo Hamish Linklater, que fez Missa da Meia-Noite. Ele é ótimo, assim, ele tá muito bem nesse papel. E é isso, esse mundo super satírico, super político, super... enfim, Edge do The Boys, continuando essa série, eu tô achando interessante. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, a influência italiana na música brasileira. Muita gente se empolgou e foi tanto no nosso Instagram quanto no Spotify comentar. Comentário do Leonardo Cardoso. Achei um episódio maneiríssimo sobre a relação da Itália com a música brasileira. Minha paixão pelo tema do episódio surgiu desde Terra Nostra, passando por Imbranato, de Mulheres Apaixonadas, Renato Russo em italiano, Turo Turo e Laura Pausini, que falando nela, comecei a escutar neste mês de setembro a versão italiana daquela música, La Mia Storia Te La Dita. Primeiro no rádio e conhecida na versão brasileira pela Ana Carolina, na qual eu escuto há anos. E como diria Isadora, a música foi tudo! Uhum. Aqui no nosso Instagram, o Bruno Monteiro comentou: amei a aula que Renan deu sobre Mina. A diva tem as melhores capas de discos do mundo. Comentário da Hannah. Gente, Eros Ramazzotti foi hit na minha casa por anos. Provavelmente foi o contato mais forte que tive com a música italiana. Na minha cabeça, ele era gigante no Brasil. KKKKK. Enfim, episódio divertidíssimo. Mas ele tem um público bem grande mesmo no Brasil. Uhum. A Larissa comentou aqui no... Larissa.gonk comentou: não falaram da Scusa Se Te Amo, que fez eu criancinha se apaixonar por um padre. E é verdade, a gente realmente não falou do surto que foi o Tiziano Ferro nos anos 2000. Não? Né? Não, a gente não falou disso, a gente só esqueceu. Mas é que a gente já falou também 400 outras vezes, Mas né? é que foi um momento muito impactante. Eu acho que ver um padre sem camisa ao som de Imbranato fez muita gente. Com a Lavínia Vlasak chegando de Ficou Mercedes. Ficou piano. Não, só estranho. Gente, eu canto essa no karaokê, eu adoro. Ué, karaokê é pra passar vergonha, não? Então, faz pensar. Comentário do Felipe Monteiro Lago. Ele falou: o meu momento favorito das quintas-feiras é ouvir o Nick falando que roubou alguma dica do site do Kleber. Então você acha engraçado, Felipe, um homem homossexual ser roubado publicamente por um homem hétero no podcast? Mas é um homem hétero baixinho. Ele tem direito. O Olho Ouvido comentou: Mamma Mia, amei esse episódio. Aproveitar que estamos todos passando por uma fase anti-Estados Unidos e sugerir que vocês façam depois um episódio sobre música francesa também. E amar ver vocês falando sobre Gainsbourg, Françoise Hardy, Dalida e etc. Comentário do Beco Índia, ele falou: hahaha, episódio divertidíssimo. Imagina as nona orgulhosa na macarronada de domingo com volare, cantare, Quem lembra do hino bafônico do Tiziano Ferro, Imbranato, trilha de Mulheres Apaixonadas, no qual o padre Pedro e senhorita Estela se casam? Ai, juro. PS, Nick pegando emprestado as dicas do site Kleber é um episódio à parte. Adoro. De novo, mais uma vez,
homem homossexual paranaense sendo humilhado por um paulista. É assim que vocês gostam, né? O Jefferson Tafarel comentou aqui no nosso Instagram. Acabei de ver uma notícia sobre a Zambelli não lembrar de falar português, porque só fala italiano na cadeia. Achei que tem super a ver com o tópico do tema. Meu Deus. Comentário do João Júnior, ele falou: não esperava rir tanto neste episódio. Sim, também amo Patrícia Marques, só não amo mais quanto amo a Isa. Olha só. Tô besta que o hino supremo apocalíptico carnavalesco Eva veio da Itália. Sensacional. O Pedro Henrique Coelho comentou no Instagram: as italianinhas aqui do sul piram. Comentário da Mariana Abraão, nossa apoiadora, ela falou: episódio com timing perfeito pra mim, visto que vou pra Itália em novembro, chique! Acho que meu primeiro contato com a música italiana deve ter sido, na verdade, com o Renato Russo cantando em italiano, que minha mãe ouvia sem parar, kkkkkk. Also, sou Helena Ferrante, e na tetralogia napolitana tem muito disso da diferença social dos dialetos da Itália. Indico muito, inclusive, os livros e a série. Só uma correção: no programa eu falei que eram mais de 300 dialetos. Na verdade, são quase 6.000 dialetos diferentes na Itália. Assim, é uma coisa absurda como as pessoas se comunicam por lá. E por último aqui no Instagram, o @Alisson pediu: faça um EP sobre trip hop. Então, Alisson, espero que você tenha chegado até o final deste episódio, pois este é o episódio de trip hop que você pediu. A gente é assim, você pediu e a gente já te entregou. E por último aqui no Spotify, comentário do Bruno Rodrigues de Assis. Ele falou: adorei o EP. Conheci Mina pela versão de agora da Alice Caymmi para Ancora, Ancora, Ancora. E uma das últimas músicas da Rita Lee foi uma versão para Neo Blue Pinto de Blue, adaptado para Voando. Eu não sabia, não lembrava disso. Bafo. Eu sou @Kleberfak em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Medadora no Instagram, Medadora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Toda sexta-feira você lê a minha newsletter lá no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos apoiadores. A partir de R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores e participa aqui, das gravações ao vivo, como o Rodrigo Berg, que está com uma foto sem camisa aqui, a iPhone Mariana, o Marco Antônio Gomes, que está musculosíssimo, Gabriela Ramos, Bruno Monteiro, Fábio Júnior, Fabrício Neri, Danilo Ferreira, Leonel Moura e Tuane Malman. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.